Carlos, a interdição da ponte sobre o Rio Tocantins em Porto Nacional, da forma como se dá, revela de forma inequívoca a indecência, a incompetência, a irresponsabilidade e a insanidade da sociedade política local. Vejam bem, o governador do estado, de forma abrupta, sem consultar o prefeito da cidade, sem consultar a população, decidiu interditar a ponte e anunciar uma balsa para a travessia do rio, que será paga, e ainda mais, sem prazo para a instalação dessa balsa. Ou seja, a partir de ontem, quem morar ali em Pinheirópolis, Almíscar, e quiser vir a Porto Nacional, terá que voltar a Palmas, percorrer 120 quilômetros e chegar à cidade de Porto Nacional. Então é um absurdo, é inominável essa situação. Ou seja, o governador interditou e entregou a travessia ao empresário da Pips, sem licitação, evidentemente. A população do município de Porto Nacional vai pagar a partir de agora a Pips pela travessia de balsa no Rio Tocantins, quando já pagou a construção da ponte sobre o Rio Tocantins. Ali, como se sabe, não havia pedágio, não é verdade? Bom, e o que significa isso? O governo do estado gastou o ano passado com subvenções sociais o equivalente a 100 milhões de reais. O que é subvenção social? Subvenção social é aquela verba que o governo repassa para entidades de comprovação duvidosa de sua aplicação. Então o governo aplicou 100 milhões de reais nessas entidades. Mauro Carlesse, o governador do estado, está aí há 10 meses. A interdição parcial da ponte para cargas acima de 30 toneladas está aí desde 2011, apesar do governador não fiscalizar, não pesar as cargas. Um absurdo, inominável também. Mas Mauro Carlesse, de uma hora para outra, decidiu de forma precária interditar a ponte e não apresentar uma saída para a população, que não uma balsa que só vai começar a atuar daqui a 2 meses, no mês de março, como se comenta. E o próprio governo anunciou que só em março. Por quê? Porque o governo não estava preparado também para isso. O governador deu na cabeça, é o que se entende, deu na telha, não, vamos interditar. Ou então algum assessor, quem sabe até o presidente da Assembleia, que é de Porto Nacional, falou, vamos lá, vamos interditar isso logo antes que alguém morra, e ele, pimba, interditou a ponte, sem considerar os laudos técnicos que informavam, eu tenho acesso a 2, que a ponte estava proibida para cargas acima de 30 toneladas, mas que veículos de passeio não teria problema nenhum, bicicleta, pessoas a pé, não teria problema nenhum. Mas deve ter um assessor que buzinou na cabeça do governador que ele poderia ganhar politicamente com a questão de Brumadinho e Mariana, ou seja, aqui não é Brumadinho, interditou a ponte de forma abrupta, meramente por sua vontade política, sem apresentar, como é notório, sem discutir também, como é notório, uma solução imediata, que não a balsa, que só vai funcionar a partir de março, daqui a 2 meses. Ou seja, o governador não quis saber se a balsa podia instalar de imediato. Aliás, acho que eles nem pensaram nesse problema. Vamos interditar e pronto, coloca a balsa. Aí a balsa não estava preparada. O Pips não estava preparada para colocar a balsa. Como é notório, a balsa precisa de um porto, precisa de atracar. Mas o governador e o presidente da Assembleia, que é de Porto, não quiseram nem saber. Mandaram interditar a ponte. As pessoas agora de Almíscar, de Pinheirópolis, são quase 1.000 famílias que tinham comércio e que iam no comércio da cidade diariamente, e até escola da cidade diariamente, terão que percorrer 120 quilômetros para fazê-lo a partir de agora. Ou seja, 60 de Palmas a Luz, de Porto a Luzimangues, e mais 60 de Palmas a Porto Nacional para fazer a sua rotina diária. Um absurdo, uma indecência, uma irresponsabilidade essa desse governo. Veja bem, financeiramente, desde que o governo decretou a ponte interditada acima de 30, para cargas acima de 30 toneladas, ou seja, há 8 anos, em 2011, Porto Nacional já depositou nos cofres do Tesouro Estadual a bagatela de 1,2 bilhão de reais de ICMS. São 156 milhões de reais de ICMS que Porto deposita no Tesouro Estadual por ano. Uma média de 13 milhões por mês. Ou seja, de 2011 até aqui, o governo, se tivesse vontade política de ajudar a população de Porto Nacional e dos produtores de soja, dos produtores que levam sua produção para a ferrovia Norte-Sul e BR-153,
já poderia ter feito 10 pontes de 120 milhões de reais, que é o valor que ele anuncia que vai custar essa nova ponte. Ou seja, o governo teve dinheiro para fazer uma ponte por ano, só com o ICMS que o comércio e a população de Porto depositam nos cofres do Tesouro Estadual. Não à toa, Porto tem 5 deputados estaduais eleitos, 5 governistas que estão aí. Uma crise dessa, por exemplo, um deputado de Porto Nacional apresentou um projeto, uma PEC na Assembleia, para que o procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado seja um cabo eleitoral do governo do Estado. Ou seja, o governo que já tinha a Assembleia Legislativa das mãos, agora quer também ter o direito do sim e do não nos pareceres jurídicos, pareceres que, regra geral, são fundamento para legitimar, legalizar contratos que às vezes, muitas vezes, aliás, levam a desvio de recursos públicos no estado do Tocantins. E, mesmo assim, esses 5 deputados não levantaram a voz para o governo. O presidente da Assembleia, Antônio Andrade, estava lá com o governador do estado, contra o prefeito da cidade, contra a população da cidade, nessa forma abrupta, ignorante, irracional. Ora, uma situação dessa exigiria do governo do estado transparência, conversar com o prefeito, entender a população da cidade para tomar a melhor medida possível, não jogar a população literalmente dentro das águas do Rio Tocantins, submetidos, não se sabe até quando, nem a partir de quando, à travessia da balsa, pagando dinheiro que não tem, porque já depositam 156 milhões de reais de ICMS nos cofres do Tesouro. E tem mais, é ilógica a decisão do governo, por quê? Esse ICMS de Porto Nacional, grande parte vem da Ferrovia Norte-Sul, que depende da ponte sobre o Rio Tocantins. Então, é um absurdo isso que o governo está fazendo. E não tem deputado que levanta a voz, os deputados estão agachados para o executivo. E isso tem um custo, e esse custo você sabe que não entra no seu bolso, entra no bolso dos próprios interessados. Um bom dia para você.